Fala pessoal, tudo bem? Professor Guilherme aqui e hoje eu vou fazer mais uma videoaula para vocês, fazendo então o tema da dinâmica newtoniana, né, a complementação da nossa aula, com alguns exemplos para o capítulo 2 do Merion, né? E então eu vou começar aqui com um exemplo que é o problema unidimensional de um móvel que sofre ação de uma força e essa força faz ele se mover na direção x, né? Então, um problema de uma dimensão. Claro que depois a gente pode extrapolar isso para o R2, para o R3, mas a gente faz a demonstração no R1 e aí fica fácil para extrapolar, né? Então vamos lá. Se esse móvel sofre a ação de uma força constante, vamos dizer assim, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que F é massa de aceleração. Quando a gente aprendeu a escrever, a aceleração é a derivada segunda do espaço, né? Então a gente pode escrever aqui que F0 igual a m x dois pontos. E esse x dois pontos aqui, então, é a notação na clássica para a derivada segunda, né? Então, quando eu tenho um ponto em cima da minha função, significa a derivada primeira, dois pontos a derivada segunda. E fazendo essa passagem para o outro lado, x dois pontos é igual a F0 sobre m. E aí a gente pode então integrar esses dois lados. Integrar x dois pontos em relação a dt' de t0 até t. E a mesma coisa do outro lado, f0 sobre m dt' de t0 a t. Bom, como eu disse, x dois pontos é a derivada segunda de x em relação ao tempo. Então eu posso abrir essa integral dessa forma e ficar então que é a derivada em relação ao tempo da derivada de x em relação ao tempo, isso aqui na integral. A integral da derivada, como elas são funções inversas, se anulam, então sobra a dx dt', que aqui embaixo eu escrevi então x ponto, né, que é a derivada primeira, avaliada nos extremos de t0 até t. Então a gente tem essa relação x ponto de t menos x ponto de t0 é igual a f0 sobre m. Do outro lado da integral de dt' é ΔT', né? Avaliado nos extremos, t menos t0. E aí, essa equação conhecida de vocês lá do ensino médio, onde a velocidade, né, escrevendo agora x ponto como a velocidade, v de t, é igual a v0 mais f0 sobre mt menos t0, a equação clássica do Voigt, né? Velocidade em qualquer instante é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Se a gente tomar aqui que t0 é igual a zero, isso aqui é invariável para a gente, né? Nós podemos adotar então essas relações, t0 igual a zero, ficaria a vezes t, f0 sobre m, na forma que está escrita. Nós podemos ainda integrar esse resultado, e essa integral vai ter essa cara aqui. A derivada de x em relação a t' dt' é igual à integral do outro lado, v0 dt', né? Mais a integral de f0m, t' menos t0, dt'. Bom, essa integral aqui, né? Então a integral da derivada anula então essas duas coisas e aí sobra a função x de t menos x de t0, né? Que é a integral avaliada nos extremos, é igual a v0 ΔT, então t menos t0, mais f0 sobre m. Essa integral de t' menos t0 dt' dá t' menos t0 ao quadrado dividido por 2, avaliado de t0 a t, né? E aí a gente então pode passar esse menos x aqui para o outro lado e a gente fica que o x de t é igual a x0 mais e0 que multiplica t menos t0 mais f sobre m0 que multiplica t menos t0 ao quadrado dividido por 2. Também outra equação clássica, né, lá do ensino médio, onde nós temos o espaço é igual ao espaço inicial mais v0t mais a, que é f sobre m0, t quadrado sobre 2, se a gente supor aqui que t0 vale zero, né?
E aí a relação que vocês aprenderam lá no ensino médio, que vocês trazem de bagagem. Quando a gente fala de espaço, né, no movimento retilíneo uniformemente variado, nós podemos escrever então o gráfico da velocidade pelo tempo, que vai ser uma reta. E se eu avaliar essa reta entre dois pontos aqui, num T0 e T, vai me formar então uma figura aqui que é um trapézio. Vocês aprenderam que a área debaixo da figura vai ser numericamente igual ao espaço, né? Então eu posso separar essa figura em duas, esse trapézio em dois, o retângulo e o triângulo. Área do retângulo, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A inclinação dessa reta é a aceleração. Então, esse pedacinho aqui, a base do triângulo, é t menos t0, né? E a sua altura, t menos t0. Então, quem que é aqui a área do retângulo? V0 vezes t, que aqui no caso V0 t menos t0, né? Já que a velocidade aqui é constante. E depois aqui do triângulo, base vezes altura dividido por 2 vai dar meio de AT menos T0 ao quadrado. Então, de novo, a gente cai na mesma equação. É claro que a gente tinha que cair na mesma equação. Você aprendeu no cálculo a definição de integral. O que é a integral? É a área debaixo da curva, né? Então, aqui faz sentido essa área ser numericamente igual ao espaço, já que a área debaixo dessa curva é a integral. E foi o que a gente calculou aqui, ó. A integral de dx dt', para obter, então, esse resultado. Então, aqui é a prova usando a segunda lei de Newton das equações da cinemática que vocês conhecem desde lá do ensino médio. Um exemplo 2, e aqui entrando a fundo, então, na mecânica clássica, né, no formalismo da mecânica clássica, nós vamos fazer aqui o exemplo de uma partícula sofrendo ação de uma força resistiva. Para fazer esse exemplo, de novo eu vou considerar um problema unidimensional. E quando eu falo o problema unidimensional, eu posso tomar qualquer direção que eu quiser. Eixo X, eixo Y, eixo Z, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou considerar aqui o exemplo, então, de um corpo em queda livre sofrendo a ação de uma força resistiva aí, de uma força de atrito, uma força de resistência do ar, que é proporcional a V quadrado. Essa força é dada por essa relação, kmv quadrado. Então vamos escrever a segunda lei de Newton para essa quantidade, relacionando então para um corpo em queda livre. Quais são as forças que atuam nesse corpo? A força gravitacional, que é a nossa mg, e essa força resistiva, que é contrária. Então, a força resultante, massa de aceleração, como está no eixo y, aqui eu vou usar então o espaço, a derivada segunda do espaço, né, y dois pontos, é igual a mg menos kmv quadrado, que é essa força resistiva. E o y dois pontos é a derivada segunda do espaço em relação ao tempo. E aqui vem uma relação lá do cálculo, que é a regra da cadeia. Né? Como a gente quer definir o espaço ponto a ponto, então para fazer essa integral, nós queremos integrar em relação ao espaço e não em relação ao tempo. Então eu vou falar aqui que a derivada segunda do espaço em relação ao tempo é igual à derivada da velocidade em relação ao tempo. E pela regra da cadeia, a gente pode escrever dv dy, dy dt. Mas dy dt aqui é v. Então, essa relação v dy, deixa eu arrumar aqui, porque aqui eu já encontrei um erro, é v dv dy. Bom, vamos substituir aqui. Como tem massa nos três termos, eu posso cancelar essas massas e escrever então no lugar da derivada segunda do espaço em relação ao tempo, v dv dy igual a g menos kv ao quadrado. Tudo que tem v do lado, o que não tem do outro. Então eu vou mandar g menos kv ao quadrado para esse lado, ele vem dividindo, e o dy passa para o outro lado, vai multiplicando. Essa integral dos dois lados, a integral de dy
é y mais uma constante, né? E essa integral aqui desse lado é 1 sobre 2k, o ln de g menos kv ao quadrado. Vamos então usar as condições iniciais para determinar quem são essas constantes, já que eu não tenho os extremos da minha integral. Para t igual a zero, a velocidade eu vou chamar que aqui ela é v0 e ele está no y igual a zero. Veja, na física, quando a gente adota um sistema de referencial, o problema não vai se alterar porque a gente está adotando um sistema referencial. Um corpo em queda livre, eu posso colocar para ele que o y igual a zero é da onde ele começa a cair. Se ali é igual a zero, para baixo, tudo é negativo. Né? É a única coisa que vai mudar. Se eu colocar zero no chão, então para cima, tudo é positivo. Naquela parte ele vai ter uma altura máxima. Vai me dar um trabalho maior se eu fizer isso, mas também vai dar certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou adotar que do ponto que ele começa a cair, y é igual a zero. E aí ele começa a diminuir esse y. É referencial. Referencial não altera o resultado. Então aí vai do que a gente adotar no começo. E quando eu faço, então, quando a gente adota esse referencial, a constante é meio de log, aqui o log na base e, né? Então ln de g menos kv0 ao quadrado. E agora juntando essas duas coisas, a gente tem então que a posição da partícula em qualquer tempo é dado por 1 sobre 2k, ln de g menos kv0 ao quadrado, dividido por g menos kv ao quadrado. Então aqui depende da velocidade inicial e da velocidade no ponto, e esse k, a constante, então, que nós podemos chamar uma constante de amortecimento ou de retardo, porque ela está reduzindo, então, essa velocidade. Ok? Então, muito vai depender do que o problema pede. Se a gente vai trabalhar aqui com vários problemas da física clássica, né? E aí a gente tem que entender o que o problema quer. Como essa equação me dá uma relação temporal e o que o meu problema está querendo é determinar espaço, a equação horária do espaço, então faz mais sentido eu integrar em relação ao espaço do que eu integrar em relação ao tempo. Por isso que eu fiz essa mudança. Então, cuidado quando vocês estiverem resolvendo os exercícios do livro do Merion ou exercícios de mecânica clássica em geral, com o que o exercício está pedindo. Leiam o exercício e vejam ali, tirem todas as informações de força, de condição inicial, de tudo que ele traz e o que ele está pedindo no final. Às vezes os exercícios não vão trazer condições iniciais, então a gente vai adotar. Nesse caso, eu adotei que no tempo igual a zero, o y era igual a zero e a velocidade era igual à velocidade inicial, que pode ser zero, mas aqui não faz diferença, faz mais... o que importa para mim é determinar tempo e o espaço inicial. A velocidade, se a velocidade inicial também for zero, depois isso aí vai se ajeitar na equação. Então esse termo aqui vai ficar só g, né, dividido por g menos kv ao quadrado. Mas aí a gente tem uma forma generalizada adotando então esse referencial, essa equação vale para qualquer situação desse problema. Tá bom? Então isso aqui é um exercício que eu tirei do livro do Merion, lá do capítulo 2. Muito provavelmente vocês vão ter ou ele ou algum muito próximo na lista que eu passei para vocês. E aí, para finalizar esse vídeo, eu trouxe aqui um outro exemplo que relaciona energia. Então, eu quero saber uma partícula sobre a ação de uma energia potencial que depende só de x, né? Só depende do meu vetor posição. E isso é uma relação bem interessante para a gente já ir pegando agora. Energia cinética é dependente da velocidade, explicitamente da velocidade. E pode ou não ser dependente do tempo. Energia potencial, aqui a gente vai trabalhar com energias potenciais dependente da posição. E pode ou não ser também dependente do tempo, tá? Mas em geral, a energia cinética ela depende da velocidade, a energia potencial ela depende da posição.
Então, uma partícula sob a ação de uma energia potencial do tipo U de x igual ao zero, A sobre x menos x sobre A. Eu quero encontrar os pontos onde essa partícula vai ter uma estabilidade e se esse vai estar num ponto de equilíbrio, né? E se esse equilíbrio é estável ou ele é instável. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai fazer a derivada de u em relação a x, já que o x é o nosso espaço, né? Então, vamos escrever ele aqui, a derivada de u em relação a x. E essa derivada, ela vai dar então para a gente o zero menos a sobre x quadrado mais 1 sobre a. Quando x é igual a A, então o que vai acontecer quando o x for igual a A? O A substitui aqui o x, fica A ao quadrado, menos A sobre A ao quadrado fica menos 1 sobre A, mais 1 sobre A, dá zero. Então a derivada de u em relação a x avaliada para x igual a A é igual a zero. O que a gente descobriu aqui? Que o ponto A é um ponto de equilíbrio. Agora, a gente vai determinar se esse ponto de equilíbrio, x igual a A, é um equilíbrio estável ou é um equilíbrio instável. Então, a gente vai tomar a derivada segunda de u em relação a x2 e avaliar em x igual a zero. A derivada de u em relação a x deu isso aqui. Então, se eu derivar duas vezes, vai dar 2u, 2u0 dividido por x ao cubo, avaliado para x igual a A, né? Então aqui já troca A ao cubo. Isso aqui é maior do que zero, porque nada aqui é negativo. Se isso é maior do que zero, então ó, a gente tem um equilíbrio estável. Vamos recordar isso aqui. Como que a gente descobre um ponto de equilíbrio? Se a derivada primeira for igual a zero nesse ponto. Então, para x igual a a derivada primeira é igual a zero. Ponto de equilíbrio. Questão de estabilidade, se ele é estável ou se é instável. Se a derivada segunda for maior do que zero, ele é um equilíbrio estável. Se ela for menor do que zero, é um equilíbrio instável. Nesse caso, essa derivada é maior do que zero, então nós temos um ponto de equilíbrio estável. Só para fazer uma correlação com a força, como que a gente define força? É menos o gradiente da energia potencial para campos conservativos, né, para forças conservativas. Quando a gente deriva U em relação a x, que é o gradiente aqui, né, e coloca o sinal de negativo na frente, por que o sinal de negativo na frente? Porque a força é menos o gradiente de U. Então a gente vai encontrar que a força é o zero, A sobre x quadrado, menos 1 sobre A. Para x igual a A, isso aqui é igual a zero. Olha que interessante, o resultado aqui, a derivada primeira de 1 em relação a x é igual a zero. A força em x igual a A é igual a zero. Só que aqui a derivada vai aparecer o sinal de negativo. Nós aprendemos essa semana o caso do oscilador harmônico, né? Então, naquele ponto de equilíbrio, vamos pegar o sistema massa-mola, quanto vale a força na posição de equilíbrio do sistema massa-mola? Vale zero. Então, por quê? Porque ali é um ponto de equilíbrio. E aquele equilíbrio é um equilíbrio estável se a gente tomar a derivada segunda da energia potencial. Ela é kx quadrado sobre 2. Se a gente derivar uma vez da kx, se a gente derivar outra vez da k. Como k é uma constante e essa constante é positiva, então a derivada segunda ali é maior do que zero avaliado naquele ponto, já que é uma função constante, né? Então aquele ponto é um equilíbrio estável. Tudo bem, pessoal? Então eu trouxe aqui 3 exemplos da dinâmica newtoniana, o capítulo 2 do Merion, dos exercícios que eu passei para vocês. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo que eu gravar, eu vou falar então de oscilações, né? De osciladores harmônicos e amortecidos. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima.